As pedras corresponderão aos nomes dos 12 filhos de Israel. Cada uma delas deve ser gravada como se grava um selo, cada nome representando uma das 12 tribos. Você deve fazer para o peitoral correntinhas entrelaçadas de ouro puro, em forma de cordões. Deve fazer 2 argolas de ouro para o peitoral e colocar as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral. E deve passar os 2 cordões de ouro pelas 2 argolas nas extremidades do peitoral. Você passará as pontas dos 2 cordões pelos 2 engastes e os prenderá nos ombros, nas tiras do éfode, na parte da frente dele. Você deve fazer 2 argolas de ouro e colocá-las nas 2 extremidades do peitoral, na parte de dentro, no lado voltado para o éfode. E deve fazer mais 2 argolas de ouro e colocá-las na parte externa do éfode, abaixo das 2 tiras que passam pelos ombros, perto do ponto de junção, acima do cinto bordado do éfode. Para manter o peitoral no lugar, deve-se amarrar as argolas do peitoral às argolas do éfode, com um cordão azul. Isso fará com que o peitoral fique no lugar, sobre o éfode, acima do cinto bordado. Quando entrar no santo, Arão deve levar os nomes dos filhos de Israel no peitoral do julgamento, sobre o seu coração, como recordação permanente perante Jeová. Você porá dentro do peitoral do julgamento o Urim e o Tumim, e eles ficarão sobre o coração de Arão quando ele entrar na presença de Jeová. Assim, Arão sempre levará sobre o seu coração, diante de Jeová, esses instrumentos que servirão para realizar os julgamentos dos israelitas. Você deve fazer a túnica sem mangas do éfode inteiramente de linha azul. Haverá uma abertura na parte superior dela, no meio. Ao redor da abertura deve haver um acabamento feito por um tecelão. Será como a abertura de uma cota de malha para que não se rasgue. Você deve fazer romãs com linha azul, lã roxa e fio escarlate em toda a volta da barra, intercaladas com sinos de ouro. Deve alternar um sino de ouro com uma romã, um sino de ouro com uma romã em volta de toda a barra da túnica sem mangas. Arão a vestirá para realizar o serviço sacerdotal, e o som dos sinos será ouvido quando ele entrar no santuário perante Jeová e quando sair dele, para que ele não morra. Você deve fazer uma lâmina brilhante de ouro puro e, como se grava um selo, gravar nela: a santidade pertence a Jeová. Prenda ao turbante com um cordão azul. A lâmina deve ficar na parte da frente do turbante. Ela ficará na testa de Arão, e Arão será responsável caso alguém cometa um erro contra as coisas sagradas, que os israelitas santificam quando as oferecem como dádivas sagradas. Ela ficará sempre na testa de Arão, para que eles obtenham aprovação perante Jeová. Você deve tecer a veste comprida enxadrezada de linho fino, fazer um turbante de linho fino e tecer uma faixa. Também fará vestes compridas, faixas e coberturas para a cabeça dos filhos de Arão, para lhes dar glória e beleza. Você vestirá seu irmão Arão e os filhos dele e deve ungí-los, ordená-los e santificá-los, e eles servirão como sacerdotes para mim. Faça também calções de linho para lhes cobrir a nudez. Eles devem ir dos quadris até as coxas. Arão e seus filhos os usarão quando entrarem na tenda de reunião ou quando se aproximarem do altar para servir no lugar santo, para que não se tornem culpados e morram. Este é um decreto permanente para ele e para a descendência dele. Isto é o que você deve fazer para santificá-los, a fim de que eles sirvam como sacerdotes para mim. Pegue um novilho e 2 carneiros sem defeito, pães sem fermento, pães em forma de anel feitos com azeite e sem fermento, e pães achatados sem fermento untados com azeite. Você deve fazer os pães com farinha fina de trigo, colocá-los num cesto e apresentá-los dentro do cesto, junto com o novilho e os 2 carneiros. Você apresentará Arão e seus filhos na entrada da tenda de reunião e os lavará com água. Então você deve pegar as roupas e pôr em Arão a veste comprida, a túnica sem mangas do éfode, o éfode e o peitoral. E deve amarrar o cinto bordado do éfode bem firme na cintura dele. Você colocará o turbante na cabeça dele e porá o sinal sagrado de dedicação no turbante. Então pegará o óleo de unção e o derramará sobre a cabeça dele, ungindo-o. A seguir, faça com que os filhos dele se aproximem e ponham neles as vestes compridas. Ponha também as faixas, tanto em Arão como em seus filhos, e ponha nestes a cobertura para a cabeça. Assim o sacerdócio se tornará deles. Isso é um decreto permanente.
É desse modo que você deve fazer a ordenação de Arão e seus filhos para servirem como sacerdotes. Depois você deve apresentar um novilho diante da tenda de reunião, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do novilho. Abata o novilho diante de Jeová à entrada da tenda de reunião. Molhe o dedo no sangue do novilho e passe-o nos chifres do altar, e derrame todo o restante do sangue junto à base do altar. A seguir, pegue toda a gordura que envolve os intestinos, a membrana gordurosa do fígado, os dos 2 rins e a gordura sobre eles, e queime-os, fazendo-os fumegar no altar. Mas a carne, o couro e o excremento do novilho você queimará com fogo fora do acampamento. É uma oferta pelo pecado. Então pegue um dos carneiros, e Arão e seus filhos devem pôr as mãos sobre a cabeça do carneiro. Abata o carneiro, pegue o sangue dele e faça aspersão em todas as laterais do altar. Corte o carneiro em pedaços, lave os intestinos e as pernas dele, e ponha os pedaços um ao lado do outro junto com a cabeça. Queime o carneiro inteiro, fazendo fumegar no altar. É uma oferta queimada a Jeová, um aroma agradável. É uma oferta feita por fogo a Jeová. A seguir, você deve pegar o outro carneiro, e Arão e seus filhos devem pôr as mãos sobre a cabeça do carneiro. Abata o carneiro, pegue um pouco do sangue dele e ponha-o na ponta da orelha direita de Arão e na ponta da orelha direita dos seus filhos, também no polegar da mão direita e no polegar do pé direito deles, e faça a aspersão do sangue em todas as laterais do altar. Depois pegue um pouco do sangue que está no altar e um pouco do óleo de unção, e faça com ele a aspersão sobre Arão e suas vestes, sobre os filhos dele e as vestes deles, para que ele, suas vestes, seus filhos e as vestes deles se tornem santos. Então pegue a gordura, a cauda gorda do carneiro, a gordura que envolve os intestinos, a membrana gordurosa do fígado, os 2 rins e a gordura que há sobre eles, e a perna direita, pois é o carneiro para a ordenação, do cesto dos pães sem fermento que está perante Jeová, pegue também um pão redondo, um pão em forma de anel, feito com azeite, e um pão achatado. Ponha todas essas coisas nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e você deve movê-las para frente e para trás, como oferta movida perante Jeová. Então você as tirará das mãos deles e as queimará no altar, sobre a oferta queimada como aroma agradável perante Jeová. É uma oferta feita por fogo a Jeová. A seguir, pegue o peito do carneiro para a ordenação, que é oferecido em favor de Arão, e mova-o para frente e para trás, como oferta movida perante Jeová. Essa será a porção que caberá a você. Do carneiro de ordenação oferecido em favor de Arão e dos filhos dele, você deve santificar o peito apresentado como oferta movida, e a perna apresentada como porção sagrada. O que foi movido e o que foi contribuído, por serem uma porção sagrada, essas partes se tornarão de Arão e dos filhos dele, como um decreto permanente a ser cumprido pelos israelitas, e elas se tornarão uma porção sagrada a ser contribuída pelos israelitas. É a porção sagrada deles para Jeová, do seu sacrifício de participação em comum. As vestes sagradas que pertencem a Arão serão usadas depois pelos filhos dele, quando eles forem ungidos e ordenados como sacerdotes. O sacerdote que o suceder dentre seus filhos e entrar na tenda de reunião para servir no lugar santo, usará essas vestes por 7 dias. Você pegará o carneiro para a ordenação e cozinhará a carne dele no lugar santo. Arão e seus filhos comerão à entrada da tenda de reunião a carne do carneiro e o pão que está no cesto. Eles devem comer as coisas com as quais se fez expiação para a sua ordenação como sacerdotes e para a sua santificação. Mas uma pessoa não autorizada não pode comer delas, pois são sagradas. Se sobrar algo da carne do sacrifício da ordenação e do pão na manhã seguinte, queime com fogo o que sobrar. Não deve ser comido, pois é algo sagrado. Você deve fazer assim a Arão e aos filhos dele, segundo tudo o que lhe ordenei. Você levará 7 dias para ordená-los como sacerdote.